Namam Ishvaram Satchid Anandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam. Olá a todos novamente, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, no Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, pertencente a ISKCON. Meu nome é Mahakrishnanam e o propósito desse canal é produzir videoaulas comparativas entre o conhecimento, a filosofia, a teologia acadêmica ocidental, comparando-a com a sabedoria milenar do Antigo Oriente, do hinduísmo, os Vedas, especialmente o Bhagavad Purana, a Bhagavad Gita, pelo viés da tradição hemenêutica do Gaudiya Vaishnavismo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ok? Sejam bem-vindos e vamos lá a mais uma videoaula. Então o tema de nossa videoaula hoje é a essência da filosofia Bhagavata. Essência, como vocês sabem, quer dizer o summum bonum, a parte mais importante. Filosofia é um estudo, uma análise ou um discurso racional de acordo com o ser, né? O que é a realidade total. Pelo menos tinha-se essa pretensão no início da filosofia no Ocidente. E Bhagavata é relacionado a Bhagavan, ou seja, é a religião monoteísta da Índia que adora Deus como pessoa. No caso, de acordo com os Vedas, a forma de Vishnu ou Krishna. Então, o Srimad Bhagavatam, que é o texto máximo dos Vedas, que vem falar sobre Krishna, que vem falar sobre a filosofia Bhagavad Vidya, ele estabelece no segundo capítulo, Divindade e Serviço Divino, dos versos 6 ao verso 21, todo o caminho, toda a essência do processo de serviço devocional. E é isso que eu vou querer mostrar para vocês em duas aulas. Essa primeira aula hoje a gente vai falar um pouco mais sobre moral, né, a questão prática, né, de como é que se deve se posicionar, qual deve ser a atitude com relação ao serviço devocional, qual deve ser a atitude em relação à vida para aqueles que almejam alcançar o bem último, Shreyas. E na nossa segunda videoaula, aí nós vamos falar como é que se desenvolve o processo ou o método de Bhakti, como é que se desenvolve a devoção da alma de acordo com o método de Bhakti. Então isso vai ser explicado de acordo com os acharyas e o facilitador será o estúpido que vos fala. Processo de ouvir e recitar o Srimad Bhagavatam. Então, o Srimad Bhagavatam, ele é o livro principal da tradição Gaudiya Vaishnava, e aqui a gente vê bem como é que se dava isso nessa ilustração. Quem de vocês aí arrisca quem são essas personagens que estão aqui na ilustração? A gente vê que tem duas figuras no centro. Esse da esquerda, no centro, é o Sr. Nityananda. Esse à nossa direita, com a cabeça raspada, é o Sr. Chaitanya. E nós vemos que existe uma personalidade com um manuscrito. Supõe-se que esse seria o Srimad Bhagavatam. Uma planta de tula assim na frente. E esse com o manuscrito, com a folha aberta, é Gadadhar Pandita. Mais acima, com os cabelos longos, brancos, é Advaita Acharya. Estendendo a gancha aqui em pé, é Haridas Thakura.
E aqui prestando reverências é o rei Prataparudra. Possivelmente essa é uma cena cabível no templo de Sri Tota Gopinath em Jagannatha Puri. Então, aqui os devotos de Sr. Chaitanya recitando e ouvindo o Srimad Bhagavatam, que tem toda a essência, toda a ciência teísta mais elevada para se desenvolver amor puro por Deus. Srimad Bhagavatarthanan Ashwado Rasikai Saha. Então o Bhagavatam começa com os sábios na floresta de Naimisharanya. Sutta Goswami, o filho de Brahmaharshana, foi empoderado pelos sábios e pelo Sr. Balarama a recitar os Puranas e o Srimad Bhagavatam, já que o pai foi decapitado ou espetado com uma folha de grama pelo Sr. Balarama, e aí, assim como uma folha, ela estoura um balão que está inflado, a folha de grama matou Brahmaharshana. Então o filho assume o posto e é o filho, Sutta Goswami, quem irá recitar os Puranas para esses cerca de 88 mil sábios que estão presentes em Naimisharanya. Qual é o objetivo deles? O objetivo deles é fazer um sacrifício, um yagya, de mais de 1000 anos, para o benefício de toda a humanidade. Isso é explicado aqui por Prabhupada. Os sábios na Naimisharanya estão ansiosos por desenredar todas as almas caídas, e aqui estão buscando o remédio com Srila Sutta Goswami. Isso é explicado no significado do verso 10 do primeiro canto, primeiro capítulo do Srimad Bhagavatam. Nos comentários de vários acharyas foram listadas 6 perguntas que Shaunaka Rishi apresentou a Sutta Goswami. Então, logo de início, Shaunaka Rishi é esse quem está de pé, teoricamente, e ele vai ser o porta-voz desses 88 mil sábios. É ele quem vai levar as perguntas desses sábios para que Sutta Goswami as responda. Então eles vão fazer 6 perguntas iniciais, como apontam os acharyas, e 2 delas se relacionam ao qual é o bem último para toda a humanidade. As outras 4 vão se relacionar diretamente à forma, às encarnações de Krishna. Nesse trabalho aqui eu vou trabalhar, nessa videoaula eu vou trabalhar com as 2 primeiras perguntas, nesse vídeo e no próximo. Como a questão de Krishna ela é muito esotérica, ela foge, ela escapa dos limites da filosofia. Como a videoaula é sobre a essência da filosofia, a gente está querendo saber aquilo ainda que é racional, aquilo que pode ser feito uma reflexão em cima. Já sobre Krishna está além dos sentidos, da razão, da mente. Então não é um tema da filosofia. O Kanti já deixou isso claro. Depois a gente vai trabalhar só com essas 2 primeiras perguntas. Mas toda a essência da filosofia vai estar na tentativa de responder essas 2 perguntas por Sutta Goswami. As respostas a estas 6 perguntas iniciais, que se encontram nos capítulos 2 e 3, constituem o cerne do Srimad Bhagavatam. Nesta apresentação iremos trabalhar com as 2 primeiras perguntas, que tratam sobre o bem-estar último e a ocupação. Esse é o ponto que a gente vai mais se fixar nessa videoaula de hoje. Qual é a ocupação máxima para o indivíduo? Isso pode ser compreendido como moral ou ética, ou seja, qual é a ação que leva o ser humano, tanto individual quanto coletivamente, à felicidade última, ao bem-estar último. Qual é a ação que lhe conduz ao interesse último do indivíduo. Ok? Então aqui é posta a primeira pergunta. Tatra tatranja sayoshman bhavata yad vinishritam punsam ekam tata shreyas tana shansi tumarhasi. Por favor, aqui Shaunaka Rishi perguntando a Sutta Goswami, por favor, explique de forma facilmente compreensível
aquilo que você constatou ser o bem último, Shreyas, e absoluto para todo ser humano. Então vejam que é muito oportuno frisar que a pergunta de Shaunaka Rishi não é uma pergunta sectária, ela não está relacionada a um grupo em particular, a uma convenção em particular ou a um grupo religioso sectário. Não, ele está interessado em Shreyas, qual é o bem último e absoluto para a humanidade em geral. É uma pergunta bastante geral e muito profunda, né? Uma pergunta até mesmo pretensiosa, mas Sutta Goswami, os Vedas têm bastante suporte para poder responder essas perguntas de maneira satisfatória. Se elas são respondidas ou não, isso vai depender do nível de consciência de cada indivíduo para poder absorver tais respostas. Então, a pergunta 1, ela pode ser entendida também como qual é o benefício supremo Shreyas para as pessoas em geral, ou qual é o sadhana, qual é a prática, qual é o método, qual é a praxis pelo qual podemos alcançar tal benefício. O que o indivíduo deve fazer para desenvolver gosto e apreço por ouvir as mensagens e as histórias relacionadas com a Suprema Divindade, o Senhor Krishna. Então é lógico que ele vai estabelecer que essa divindade, que esse bem-estar último é restabelecer a relação interrompida com a divindade suprema, Deus, Krishna, e qual é o método para purificar a nossa consciência e poder restabelecer essa relação. Sim, nós estamos ansiosos para poder saber. Aqui é a minha foto 3x4. Então, como desenvolver? Essa é uma pergunta extremamente importante. Como desenvolver gosto? Porque essa questão de gostar e não gostar, aceitar e rechaçar, sentir prazer e sentir aversão, essa é uma função da mente. No momento em que a alma se encontra encoberta pela energia material, é função da mente rechaçar algo que causa sofrimento, que causa desconforto, e a mente aceita tudo aquilo que dá prazer para os sentidos. É ela que desfruta desses objetos capturados pelo sentido. Então, muitas vezes, ir para uma igreja para ouvir a palavra de Deus, se relacionar com as questões religiosas, isso não dá um prazer imediato para a mente, para a consciência. Então, como fazer para a mente desenvolver esse gosto por ouvir, cantar, por práticas religiosas que são destinadas ao benefício da alma e à satisfação da divindade suprema, Deus. Então, o Sutta Goswami vai explicar. Esse verso é considerado como uma resposta a essa primeira pergunta feita por Shaunaka Rishi. Então é dito: Shushosho Shradhanasya Vasudeva Katharuchi Syamahat Sevaya Vipra Punya Tirtha Nishevanati. Ó sábios 2 vezes nascidos, ó Brahmanas, Sutta Goswami dizendo, servindo aqueles devotos que estão plenamente livres de todos os vícios, presta-se um grande serviço. Então, qual é o maior de todos os serviços? Ou qual é um grande serviço? Poder dar conforto, facilitar, servir todas as necessidades daquelas grandes almas que estão empenhadas em conhecer a verdade absoluta e espalhar esse conhecimento pelo mundo. Então, por se tornar um discípulo, por se tornar um servo subalterno dessas grandes almas, obtém-se afinidade por ouvir as mensagens de Vasudeva. Então, pela satisfação dessas grandes almas,
eles nos dão as bênçãos para que a gente possa avançar no serviço devocional. E avanço no serviço devocional é cada vez mais se apegar à divindade suprema, Deus, e cada vez mais, paralelamente, perder o interesse pelas coisas inconscientes, sem vida do mundo material. Então nós pegamos gosto pelas atividades espirituais, abandonamos as atividades materiais e então começa-se o processo de avanço espiritual. Então, pela satisfação, pelas bênçãos desses Vipras, Mahatseva Vipra, pelo serviço a esses Vipras, a esses grandes Brahmas, esses grandes devotos, como eles têm Deus no coração, como eles têm um contato, uma realização direta com Deus, esses grandes místicos, como eles estão transbordando de amor a Deus, nós podemos, por associação, também nos contagiar com esse amor a Deus. Então, duas questões: eles nos dão as bênçãos e nós nos contagiamos com o êxtase do amor a Deus que essas grandes almas possuem. Então, esse é todo o início do processo, servir essas grandes almas. Aqui, de maneira mais aprofundada, também explicado no verso 17, Srimvatan Swakata Krishna Punya Shava Kirtanam Ridantastorya Bhadrani Vidhanot Surit Satan. Shri Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, a forma da divindade dentro do coração como testemunha suprema, no coração de todos, e o benfeitor, o devoto veraz, o devoto sincero, a pessoa que realmente está interessada em conhecer Deus, purifica do desejo de gozo material o coração do devoto, que desenvolve o desejo ardente de ouvir suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas quando adequadamente ouvidas e cantadas. Então aqui nós já temos a segunda pergunta. Purni Puri Karmani Shotavyani Vibhagasha Atasadotra Yatsaram Samudrite Manishaya Puri Madhaya Bhutana Yenatma Suprasidati. Lembre-se que eu estou acompanhando não só o significado de Prabhupada, mas estou acompanhando especialmente o significado de Vishwanath Chakravarti Thakura, que eventualmente vai estar citando Srila Sridhar Swami, o primeiro grande acharya, o primeiro grande comentarista do Srimad Bhagavatam no viés de Sri Chaitanya Mahaprabhu, aceito por Sri Chaitanya Mahaprabhu. É lógico que Prabhupada também está trabalhando com todos estes comentaristas. Afinal, isso é a essência, né, o significado do que é Parampara, da sucessão discipular. Esse diálogo, essa submissão aos mestres anteriores e não o desejo de querer refutá-los e estabelecer uma linha oposta, né, ou seja, a minha linha de pesquisa. Então a pergunta 2 aqui o verso 11 do capítulo 1 do primeiro canto do Srimad Bhagavatam. Existem várias escrituras, muitas escrituras, Sama, Rig, Atharva, Yajurveda e muitos outros suplementos, cada uma prescrevendo diferentes deveres que podem ser aprendidos apenas após muitos anos de estudo. Diferentes ramos de yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, têm diferentes deveres, têm diferentes ocupações, diferentes posicionamentos morais para os seus indivíduos. Portanto, ó sábio, seleciona a essência de todas essas escrituras e explique-a para o bem de todos os seres vivos. Qual seria então a posição, a atitude, a disposição moral ideal para toda a humanidade? Qual é a atitude, qual é a ação, qual é a praxis? Como o ser humano deve agir para alcançar essa joia
do amor a Deus, para que por meio de tais instruções seus corações fiquem plenamente satisfeitos. Pergunta 2. Qual é a essência de todas as escrituras, ou o que é aquilo que pode satisfazer o coração plenamente? Se a pergunta for relacionada com Yenatma Suprasidati, que é a última linha do verso, ou aquilo que pode satisfazer plenamente o coração, ou eu, a resposta é Munaya Sadhu Prishtohan Bhava Bhilokamangalam Yat Krita Krishna Samprashno Yenatma Suprasidati. Veja aqui a linha. Aqui a linha de resposta, né? A conexão com o verso 10. Aqui é o segundo capítulo, né? O capítulo seguinte, verso 5. Ó sábios, justamente me fizestes vossas perguntas, que são válidas porque se relacionam com o Senhor Krishna, sendo por isso relevantes para o bem-estar do mundo. Apenas perguntas assim são capazes de satisfazer o eu completamente. Ou seja, somente quando a alma, o eu, busca conhecimento, indaga, inquire sobre a divindade suprema, quem é Deus, qual é a verdade absoluta, o que ela é, somente essas perguntas podem satisfazer completamente a alma e nada mais, porque todo o resto é material, temporário e limitado, e isso não pode trazer satisfação plena, Yenatma Suprasidati, para a alma, para a Atma, verdadeira satisfação, Suprasidati. Ou se estiver relacionado com Buri Niburi Karmani, os muitos deveres ou ocupações para o indivíduo. Então aqui dever, ele é a tradução da palavra Dharma, ou seja, qual é a ação moral ideal para o eu, ou qual é a ação que pode satisfazer o eu. Então os Vedas estão muito preocupados com isso, com a questão do Dharma ou da moral. Os muitos deveres ou ocupações para os indivíduos, de acordo com as várias escrituras, sobre qual seria a ocupação moral definitiva, ideal, ou dharma último para todos os seres vivos. A resposta é Savai Pumsam Parodharmo. Veja aqui a palavra dharma, uma posição muito privilegiada no verso. Yato Bhakti Adokshaja é um dos nomes de Deus. Adoksha significa aquele que está além dos sentidos. Ahaituki Pratihata e Ayatma Suprasidati. Novamente é isso que vai satisfazer o eu através da ocupação do indivíduo. A suprema ocupação Dharma para toda a humanidade. Vejam que não é um conhecimento sectário, é um conhecimento extremamente universal, por isso extremamente importante e necessário. É aquela pela qual os homens possam atingir o serviço devocional Bhakti amoroso ao Senhor transcendental, a Deus. Este serviço devocional tem que ser desinteressado e ininterrupto. Ou seja, a pessoa não pode ter algum interesse de lucro, fama, sucesso, prestígio, qualquer benefício egoísta. E ele não pode ser xoxo, ele não pode ser com interrupções, lento, vagaroso, ele tem que ser intenso, Tivrena Bhakti Yogena. Ele tem que ter essa qualidade para que possa satisfazer o eu completamente. Tudo bem, se você ainda não tem um nível de consciência para prestar serviço devocional dessa forma, Haituki Pratihata, desinteressado e ininterrupto, tudo bem. Mas para que a alma alcance paz, especialmente satisfação, prazer e felicidade, Ananda, essas são os requerimentos, a qualidade que deve ter o serviço devocional: desinteressado, desapegado e ininterrupto, ou seja, constante, intenso, Tivrena Bhakti Yogena. Qual é o efeito por se prestar serviço devocional a Krishna? O que acontece ao prestar serviço devocional? O que Maria leva? Tudo bem, assim
como Dhruva Maharaj, no início do serviço devocional, no início da vida espiritual, as pessoas têm interesse, têm desejo de lucro. Então, é explicado aqui, Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayat Shuvairagyam Gyanam Jayadahaitukam. Aquele que presta serviço devocional à personalidade de Deus, Shri Krishna, imediatamente adquire conhecimento sem causa e desapego do mundo. Então, não é que ela precisa ser um erudito e saber muitas línguas, especialmente o sânscrito, para poder entrar dentro das escrituras. Ela precisa ser um grande lógico, etc, etc, etc. Não, um conhecimento muito simples, é só ela ter conhecimento sobre a divindade suprema. Tanto que no capítulo 4 da Bhagavad Gita, que é sobre conhecimento transcendental, dos versos 4 ao verso 10, ali está explicando o que é esse conhecimento transcendental. E o que é esse conhecimento transcendental? É conhecimento sobre Krishna. Entender que Krishna é a divindade suprema e as suas atividades, suas lilas, seus passatempos, as suas histórias, as suas histórias pessoais, as suas atividades de Krishna, eles são totalmente transcendentais, espirituais, e são a essência do mundo espiritual. Se absorver nas atividades de Deus significa estar junto com Deus. Então basta conhecer sobre as histórias de Krishna, sobre o seu nascimento, como ele vem para esse mundo, como ele sai desse mundo, o que ele faz desse mundo, quais são as suas atividades no mundo espiritual, quais são os seus nomes. Isso é conhecimento. Então a pessoa não precisa ser um erudito, ela precisa ser sincera e simplesmente ouvir dos devotos, das pessoas autorizadas sobre Krishna. E a partir do momento que você ouve sobre Krishna, como Krishna é a fonte de tudo, você perde interesse pelas coisas do mundo. Ou, em outras palavras, ele perde interesse por karma, ou seja, por desejo fruitivo, ou seja, por desejo de ter coisas de prazer, felicidade com as coisas do mundo. Isso é karma. As pessoas trabalham arduamente para poder comprar as coisas de prazer que dão prazer no mundo. E Gyana é a atividade de especular. Eu quero entender o mundo e a verdade absoluta simplesmente com a minha capacidade limitada, racional e mental. Então isso é especulação, tentar ficar mastigando, tentar ficar refletindo. O devoto aceita as escrituras reveladas, as descrições da divindade suprema, e isso é muito mais vantajoso, muito mais purificante do que ficar especulando como um Gyani, como um grande cientista ou um grande filósofo. Esse é o sino aqui da Universidade de Zurique, da nossa vizinha. Ok. Oxe, mas e quanto à minha honesta e produtiva ocupação no meio social, como um digno trabalhador e honrado pai de família? Então essa isso para muitos é tido como grande valor, né? Ser um honrado chefe de família, um honesto trabalhador. Qual é o valor real sobre essas atividades no mundo material? Então o Bhagavatam vai explicar. Dharma sonustita punsam vishwaksena kathasuyam notpadaye yadiratim Shrama eva rikevalam. As atividades ocupacionais, o trabalho executados por um homem de acordo com sua própria posição, ou seja, a pessoa que tem inclinação para ser um médico, a pessoa que tem inclinação para ser um professor, para ser um militar, para ser um líder administrativo, essas ocupações vêm de acordo com a influência da energia material na pessoa, Guna, Karma, Vibhaka, Shaha. E aí então ele tem essas ocupações. Essas ocupações são conhecidas como Varnashrandhana. Porém, se a ocupação do indivíduo no meio social, se o seu trabalho, se a sua própria posição, elas não passam, o seu trabalho não passa de um esforço inútil, senão provocam atração pela mensagem da personalidade de Deus. Ou seja,
trabalhar arduamente e achar que é um grande colaborador social, mas se isso não provoca nenhuma atração a Deus, se a pessoa não é ateísta, um agnóstico e evita Deus ou deixa Deus para segundo ou terceiro plano, esse trabalho, todo esse esforço acaba sendo inútil, porque isso não vai libertar a pessoa do ciclo de nascimentos e mortes, isso não vai libertar a pessoa de todo o sofrimento, ansiedade e ilusão pela qual ela se encontra. Deus é real, a natureza material ela é temporária e ilusória. Então somente quando você se foca no real é que você adquire as mesmas qualidades do real, da verdade absoluta. Enquanto você está focado achando que a fonte de prazer e felicidade está no ilusório, está numa miragem, você vai apenas colher os frutos de uma miragem. Mas e se eu não trabalhar duro? Quem é que vai me manter e os meus familiares? Deus? Deus está lá em cima no céu, eu estou aqui na terra. Então essa é o pensamento do homem comum, né? Do homem totalmente iludido pela energia material maia. Vamos ver o que o Bhagavatam fala sobre isso. Dharmasya hi apamarga gyasya nartu ardhaya vakalpate nardasya dharmai kantasya kamo haya hi esmartaha. Todos os deveres ocupacionais, todo o trabalho, todas as atividades destinam-se certamente à liberação última. Ou seja, o homem não, em momento algum, pode supor que as suas atividades são de enriquecer e esperar a morte chegar. A morte é apenas uma fase que pode se repetir muitas vezes, mas o objetivo último é se libertar de toda essa ansiedade, sofrimento, nascimento, doença, velhice, morte. Não fazer mais isso, não se sujeitar a mais isso, se libertar de tudo isso e se libertar da força opressora que é imprimida, que é impressa pela energia material, fazendo nós acreditarmos que somos esses corpos e tudo aquilo que está relacionado com esses corpos me pertence, que isso é real. Na verdade, isso é ilusão. Então, os nossos esforços, o nosso trabalho, as nossas atividades, tudo que a gente faz no mundo deve ser direcionado para destruir, para acabar, para aniquilar, para se libertar de toda essa rede de ilusão que é o mundo. Então esse trabalho, eles nunca devem ser executados em troca de ganho material, porque o ganho material, a manutenção do homem no mundo, isso acontece automaticamente pelo seu karma. Achar que se esforçar, trabalhar duro, e é esse trabalho duro que vai vir o pão, não. Da mesma forma que é apontado o erro dos Vrajavasis, no passatempo com Indra, da colina de Govardhana. Se você não adorasse Indra, se Nanda Maharaj não adorasse Indra, não existiria chuvas. Aí Krishna fala, não, até no oceano chove, não se fez nenhum puja para se adorar Indra. Então o que os Vedas vão explicar? Eles vão explicar que cada indivíduo tem a sua cota. Como é explicado no Shruti Mantra do Ishpanishadi, Shavasya Idam Sarvam, Yadkincha Jagaten Jagatena Tyaktena Bundita, Mavidakasya Suidana. Cada indivíduo tem a sua cota pré-estabelecida de sofrimento e de felicidade. Isso foi construído como? Pela misericórdia ou pela maldade de Deus? Não. Deus não se envolve com as nossas atividades. Nós, através de nossas ações, através do karma, nós produzimos a nossa cota de felicidade e aflição. Então não há o que se preocupar. Nós podemos ver que os animais na floresta, eles não trabalham, mesmo assim eles têm a sua cota de satisfação e sua cota de reserva de alimento, etc. Então é uma mentalidade ilusória e ateísta pensar que se eu não trabalhar como um asno, eu não vou ter a cenoura no final do dia. Então
O nosso trabalho ele nunca deve ser executado em troca do gozo dos sentidos, em troca de ganho material. Esse trabalho deve ser feito porque é através do trabalho que a manutenção vem também. O terceiro capítulo do Bhagavad Gita explica que sem o trabalho não se pode nem ao menos manter o corpo vivo. O ponto é que esse trabalho não pode ser em troca de satisfação, já que a meta da vida é trabalhar no emprego enfadonho e no final de semana sair para um churrasco para desfrutar das coisas materiais. Essa é uma mentalidade muito pequena, muito ilusória. Por quê? Porque o trabalho deve ser para manter as necessidades do corpo, sim, mas o excedente desse trabalho ele deve ser feito, ele deve ser dedicado a Krishna, a satisfação de Deus. Isso é chamado de Karma Yoga, né? Ação em consciência divina, ação em consciência de Krishna. Os frutos do trabalho, os excedentes, devem ser dedicados à satisfação de Deus e não à satisfação dos nossos sentidos. Além disso, segundo os sábios, alguém que esteja engajado no serviço devocional último não deve, de forma alguma, usar o ganho material para cultivar o gozo dos sentidos. Conclusão sobre a ação moral ideal para todo ser humano de acordo com a filosofia Bhagavata. Atapumbhir vidya shoshta varnasham vibhagasha su anustithasya dharmasya sansidhe haritoshanam. Ou melhor, entre os duas vezes nascidos. Conclui-se, portanto, que a máxima perfeição que se pode alcançar através do cumprimento dos deveres do nosso trabalho para a nossa própria ocupação, de acordo com as divisões de castas e ordens de vida, é satisfazer a suprema personalidade de Deus. É lógico, tem todo um contexto dentro da cultura védica que divide a sociedade em 4 varnas e 4 ashrams. Mas entendam que, de maneira geral, esses ashrams eles são a divisão das sociedades, de acordo com as naturezas do indivíduo. Então o indivíduo tem que usar a natureza e o trabalho, o ganha-pão, a profissão que surge dessa natureza, ela tem que ser usada para a satisfação da divindade suprema. Em termos gerais é isso. Não vou entrar em detalhes sobre o que é o Varnashram Dharma nessa videoaula, só que ele não é um estereotipado, não é algo estereotipado como o sistema de castas que foi degradado, que foi corrompido nos últimos séculos, mas é uma disposição geral de cada indivíduo na sociedade. Essa disposição, essa idiosincrasia deve ser usada para a satisfação de Deus. Vou provar aqui. Tchau. Então aqui a gente termina a primeira parte dessa videoaula. Ela vai estar fazendo bastante um diálogo com a segunda videoaula. Por favor, não percam. Por isso, continua. Basicamente, a gente cobriu essas duas questões, né? Qual seria o bem último para todo indivíduo, que é buscar a sua relação com Deus, bhakti ou serviço devocional, de acordo com a literatura védica, e qual é a disposição moral ideal do indivíduo. Que o indivíduo deixe de trabalhar de maneira egoísta, pensando na sua própria satisfação, independente, a parte da divindade, que é o todo, que está em tudo, e ela deve dedicar os frutos ou excedentes do seu trabalho para a satisfação da divindade suprema. Ok? Isso vai trazer o que? Ienatma Supasiddhati. Isso é o que vai trazer satisfação para o eu, satisfação para a alma. Ok? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Por favor, se inscrevam no canal, deem um joinha, deem um tapa no dedão, para que o YouTube entenda que vocês querem mais vídeos como esses, que possa propagar esse canal, que afinal ele não é feito para buscar sucesso, prestígio ou lucro material, ele é feito especialmente para satisfazer o desejo de Prabhupada, para propagar o Vaishnavismo, a mensagem do Bhagavatam e do Bhagavad Gita. Por favor, ajudem-nos com isso. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.
Hare Krishna e tchau!